Boa noite a todos, pessoal. Boa noite para quem está chegando agora. Eu vou aproveitar para eu me apresentar de novo para quem está chegando agora, que aí a gente já inicia o nosso assunto sem atraso, né? Então, para quem está chegando e para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicóloga, sou especialista em avaliação psicológica, atendo com hipnose, atendo com constelação familiar, com psicologia positiva. Ao longo da minha carreira, eu busquei desenvolver estudos em várias áreas, né, de conhecimentos diferentes. E há algum tempo já, mais ou menos um ano e meio, talvez, eu tenha entrado em contato pela primeira vez com esse conceito de carga mental. Faz algum tempo já que eu venho aprimorando, né, e buscando aprofundar o meu conhecimento no que significa o feminino, do se envolver, né, com esse universo da mulher, principalmente com todas as discussões que tem no universo feminino hoje. Então, a gente sabe que está acontecendo uma desconstrução muito grande. Carol, muito obrigada pelo comentário. Espero que vocês estejam gostando aí, gente, da nossa musiquinha bem light de fundo. Então, entender carga mental é a gente pensar principalmente na desconstrução que as pessoas estão passando aí com o desenvolvimento da sociedade em si. A gente sabe, né, que no século XIX, no século XX, as famílias elas viviam de uma estrutura bem tradicional, em que o homem era o chefe do lar, a mulher, né, era a chefe do lar, e o homem ele saía de casa para trabalhar. Então o homem ele era o provedor e a mulher gerenciava ali o lar dela. Essa era a estrutura mais tradicional que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós vivenciaram. Ah, gente, barulho. Vou esperar passar. Com o passar do tempo, né, a sociedade foi se desenvolvendo e houve essa desconstrução aí da família tradicional. Essa desconstrução, ela principalmente se iniciou com os movimentos do feminismo. O feminismo, eu acho que imagino, né, que todo mundo conhece, já deve ter ouvido falar, é um movimento aí de busca das mulheres em ter igualdade com os homens, porque lá no início, né, nas gerações anteriores, a mulher não podia trabalhar. Ela tinha que ficar em casa administrando o lar dela. Com esse movimento do feminismo, começou a iniciar uma desconstrução do modelo de vida das pessoas. Então, aquele modelo que a gente tinha bem estruturado da mulher que só gerenciava o lar, ele foi sendo desconstruído. Hoje, o modelo de família que nós temos é totalmente desconstruído e totalmente diferente do modelo de família tradicional. Hoje a gente tem famílias homoafetivas, a gente tem famílias com mais de um casamento, famílias com as pessoas com filhos de um casamento e filhos de outro casamento. Então houve essa desconstrução social. E essa desconstrução social, ela fez com que as mulheres, né, eu vou falar mais das mulheres hoje, mas eu vou falar dos homens também, porque é um assunto que reflete muito, principalmente na mulher. Nós mulheres, como a gente lutava muito por ter essa igualdade e conquistar coisas novas para nós, a gente conquistou. Só que nós fomos trazendo coisas para a nossa vida sem abrir mão daquilo que a gente já tinha. Então, com o tempo, ocorreu o quê? Uma sobrecarga. Porque as mulheres da família tradicional, tecnicamente, o que elas faziam era gerenciar o lar. Elas administravam ali a casa e administravam a família. Hoje, no século XXI, a mulher ela é multitarefas. Ela gerencia o lar, gerencia a família, o relacionamento, o trabalho dela, a vida pessoal dela. Então, houve ali um acúmulo de tarefas que se sobrecaiu principalmente sobre a mulher. A busca do feminismo, ela buscava fazer com que a mulher conquistasse espaço no mercado de trabalho. Então, dentro dessa transição, quem mais teve mudança de vida, quem mais sofreu com essas mudanças, foram de fato as mulheres. Porque os homens, eles continuam ainda vivendo o modelo tradicional. 90% das famílias, o homem continua sendo o provedor do lar, ele continua sendo aquele que sai de casa em busca do dinheiro
e chega em casa cobrando da mulher essa administração. Então, enquanto homem, enquanto família ali pensar na administração do lar, a vida do homem não mudou tanto, mas a vida da mulher mudou. Porque além das responsabilidades que ela já tinha, com essa busca do feminismo, essa busca por espaço, além dela cumprir, né, com as responsabilidades que ela já tinha antes, ela acabou trazendo para a vida dela novas responsabilidades. E aí surge, no século XXI, o conceito de carga mental. Então, a carga mental seria o quê? Seria a carga, literalmente, o acúmulo de atividades mentais que um indivíduo faz. Então, quanto mais atividades aquela pessoa exerce, principalmente em questão cognitiva, que é pensar, planejar, estruturar, organizar, maior é a carga que se tem. É um assunto que talvez muitas pessoas desconheçam esse conceito, mas que todo mundo já deve ter escutado frases muito corriqueiras no nosso dia a dia. Por exemplo, nossa, essa mulher vive estressada. Ou o marido fala assim, nossa, você não senta pelo menos um pouquinho. Para um pouco, né? Existem várias frases corriqueiras que a gente escuta no nosso dia a dia, que a gente até fala para as pessoas, né? Você não para um segundo. A pessoa deita na cama e ela continua pensando. E às vezes a gente não sabe de onde está vindo tanta carga que essa pessoa tem. Então, o conceito de carga mental, ele vai né? Se a gente for pensar mesmo em contexto, uma frase vai definir. Alguém precisou pensar. Então, por exemplo, se a gente for imaginar um lar, uma residência familiar, quando você entra, por exemplo, para visitar alguém, a geladeira está abastecida, a casa está limpa, às vezes essa pessoa está com as roupas dela passadinha, com a vida dela organizada. Mas para que aquilo pudesse acontecer, alguém precisou pensar que aquilo precisaria ser feito. Então, a carga mental, ela precede aquilo que aconteceu. Antes das pessoas realizarem as tarefas corriqueiras do dia a dia, alguém precisou pensar que aquilo precisava ser feito. Alguém precisou pensar nos detalhes, conferir, planejar, pensar de novo, buscar ajuda, buscar apoio. Então, a carga mental está muito relacionada com o processo de administração da nossa vida. E ele é realizado, na maior parte do tempo, de forma psíquica. Por isso que é muito silencioso. Porque como não é falado, não é mostrado, ele acaba sendo silencioso. A gente faz todas essas atividades, todos esses planejamentos na nossa mente. Quando você pensa no que você precisa fazer, você está interno. Você está trabalhando internamente. E as outras pessoas não estão vendo, né? Não estão enxergando o seu mental trabalhando nesse processo de planejamento. Como a gente não vê, acaba passando batido e as pessoas não consideram isso. Então, é muito silencioso. O comentário do Cássio aqui, eu vou ler, muito bacana, que as mulheres têm filhos pequenos, né? Tem que dar atenção, ensinar, dever, tudo isso. Eu ia falar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu vou puxar o gancho do Cássio aqui para me fazer um comentário. Esse conceito, ele surgiu agora no século XXI, mas ele é muito visível e é muito mais perceptível na vida da mulher depois da maternidade. Socialmente, a construção que se tem da mulher na sociedade é que a mulher realmente assuma o papel de gerenciar o lar. Então, quando é criança, por exemplo, as brincadeiras infantis tradicionais, a criança ela é educada para brincar de boneca, para aprender a criar os filhos, né? Dar de mamar, trocar a fralda, vestir roupinha. Então, a criança ela é educada para isso e os brinquedos femininos são brinquedos que já vão treinando a criança a ser gerente da casa. Então, ela vai brincar de fazer comidinha, de arrumar casinha, de lavar roupinha. A menina, ela vai ter, né, todo esse incentivo social para que ela aprenda a gerenciar o lar. Ela já nasce com isso. Talvez seja por isso que nós, mulheres, a gente acabe absorvendo essa responsabilidade com mais facilidade, sem questionar, e muitas vezes a gente acaba também, né, se sobrecarregando sem perceber isso,
Porque a gente já cresce com isso, a gente já é educado para isso. Então, se a gente é educado para isso e tá vivendo isso na nossa vida, é como se fosse normal. Então, não tem muito questionamento, porque nós somos educados exatamente para fazer isso. Tem um filme que se chama Como Ela Consegue. E esse filme é um filme bem bacana. Eu até pesquisei na internet se tinha alguma forma de compartilhar a imagem com vocês para eu mostrar um pedacinho desse vídeo, mas eu ainda não consegui aqui pelo Instagram. Mas nesse vídeo, basicamente, o que acontece? Mostra uma mulher deitada na cama. E ela tá lá deitada na cama, o marido dela do lado tá dormindo, roncando. Ele tá lá no quinto sono. E a mulher, ela tá pensando, nossa, tem que comprar o presente da festa do colega de escola, conferiu a mochila, conferiu a lancheira, passou os uniformes, pôs o celular para despertar. Ela tá pensando nas coisas que ela vai ter que fazer no dia seguinte, como se naquele momento que ela deita na cama dela, é como se ela pudesse fazer um checklist de todas as atividades que ela precisa deixar pronto para que no outro dia ela consiga fazer as atividades dela. Então, assim, essa sobrecarga, esse conceito de carga mental, ele é um conceito muito abstrato. Ele é um processo muito mental. Então, na maioria das vezes, as pessoas não percebem, não veem. Muitas vezes as pessoas vêm para a terapia, às vezes se queixando, né, com insônia, ou com um nível de estresse muito elevado, ou com um transtorno muito comum, que é a síndrome de burnout, que a gente chama de esgotamento psíquico. Exatamente porque a pessoa está extremamente sobrecarregada com as atividades que ela tem que fazer. E isso vai ficar mais visível com a maternidade, porque além dela cuidar dela mesma, da casa dela, do marido dela, os cuidados de uma criança, os cuidados da maternidade, eles são muito maiores do que qualquer outro cuidado que a gente tem com a casa. Então, com a casa, vamos imaginar que às vezes o cuidado com a casa já entra no automático. Todos os dias a gente segue lá uma rotina, né, um padrão do que você faz na sua casa. Quando chega uma criança, isso tudo muda. Porque além de fazer tudo o que você já fazia, essa criança chega trazendo muitas surpresas. A criança, ela demanda de um cuidado que uma casa, uma empresa, um casamento não demandam tanto quanto cuidado com a criança. Então, se a gente for, por exemplo, pensar, né? Vou sugerir uma atividade para vocês. Se rapidamente vocês pudessem pensar brevemente em 10 atividades que vocês fazem durante o dia, eu tenho certeza que vocês tirariam de letra. Se eu for citar aqui, por exemplo, as minhas próprias atividades, do que eu tenho que pensar que precisa ser feito, pensar, planejar, organizar, estruturar, até que aquilo se torne realidade, é um caminho muito grande. E a gente está sempre nesse movimento. Sempre vocês vão lembrar disso, né? Alguém precisou pensar. Se você chega na sua casa hoje e o jantar tá pronto, sua cama tá arrumada, sua roupa tá passada, sua casa tá limpinha, tá tudo arrumadinho, não é que alguém fez isso, é que alguém precisou pensar que aquilo precisava ser feito. Quem é que pensa, por exemplo, se as roupas da criança já estão pequenas, você tem que comprar roupa de novo? Então, assim, alguém precisa pensar nesses detalhes. Quem é que pensa que precisa comprar comida de novo? Quem para pensar em tudo o que precisa ser feito? A carga, ela vai estar muito voltada para essa nossa questão do pensamento. Há algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar um pouco mais desse conceito, eu fui aprofundar um pouco mais o conhecimento e bem nessa época estava rolando uma hashtag no Twitter, mas se vocês colocarem essa hashtag aqui no Instagram, vocês vão ver muita coisa bacana. E a hashtag chama Porra Marido. E quando eu vi essa hashtag, né, eu achei muito legal. Até pela forma com que as mulheres verbalizam, né? Em vídeos elas falam assim, porra marido! Então, tipo assim, é uma indignação interna que as mulheres têm que fizeram, né, com que elas se unissem nessa rede para postar alguns depoimentos. Eu separei alguns aqui do ladinho para ler para vocês quando a gente vai compartilhando. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, as experiências de vocês.
Conforme a gente vai conversando, a gente consegue clarear um pouco mais, entender um pouco mais desse conceito. Eu vou ficar muito feliz se depois vocês compartilharem comigo como que é a carga de vocês em casa, os comentários de vocês. Eu gosto muito de ler. Eu separei algumas perguntas que o pessoal deixou na caixinha também. Então a gente vai fazer tudo bem produtivo. Tá, lá no Porra Marido. Olha um depoimento de uma mulher. Tá lá assim, né? A roupa do neném sujou toda de molho de tomate. Tirei a roupa e pedi pro marido botar de molho enquanto eu dava banho no bebê. Horas depois, chego na área e a roupa do bebê está no chão. Ué, não botou de molho? Ah, é porque eu não sabia se era para pôr de molho no balde ou na bacia. Porra, marido. Olha a outra hashtag. Eu fui separando algumas que eu achei assim bem clichê de coisas que eu escuto todos os dias. História de ontem. Põe a roupa na máquina? Ponho. Ele colocou as roupas na máquina, mas não ligou. Eu não pedi. Porra, marido. O pior da hashtag Porra, maridos é que todas falam de coisas que pedimos para o marido fazer e ele não faz. Porque sempre temos que pedir. O homem não se responsabiliza pelo seu entorno. Nós é que assumimos a responsabilidade e eles ajudam. Então, o que a gente vê na sociedade? Tem muito homem que paga de moderno. Posta foto nas redes sociais, arrumando casa, lavando louça, conta para os amigos que em casa ele é o cara que ajuda a esposa, que ele faz tudo por ela, mas só faz se a esposa mandar. Será que ele realmente tá nessa vibe de se comprometer com a família dele, se comprometer com o lar? Muitas vezes o homem até faz, até ajuda, mas ele ajuda porque ele foi requisitado antes. A mulher precisou pedir para ele fazer. Então, muitas vezes o que falta e o que gera essa carga é a pessoa não ter proatividade, porque muitas vezes o homem não percebe que ele precisa ajudar. Se a esposa não pede, aí tem uma outra frase aqui da hashtag muito engraçada. Engraçada assim, né, gente? Aquelas piadas negras pra gente que é mulher, que a gente ouve e a gente... que é aquela assim, se você pedir uma vez para o seu marido fazer algo, não precisa pedir de novo a cada 6 meses. Aí você escuta essa piada assim... Piadinha de homem, né, gente? Então, se a gente vê de tudo nessa hashtag, eu fui separando algumas coisas pra vocês que daí dá pra gente... e comentando sobre isso, eu separei outras duas aqui que são muito bacanas. Uma é uma hashtag que ela fala bem assim, ó. Fui botar o neném para dormir e deixei as instruções com o meu marido para o nosso jantar. Pôr as almôndegas no forno. Saí do quarto e ele com o maior sorrisão. Mô, coloquei no forno. Mas não acendi. Eu não sabia quanto tempo que era para deixar assando. Porra, marido. Segue exatamente aquilo que foi requisitado. E na maioria das vezes, as mulheres ela tem que explicar minuciosamente aquilo que precisa ser feito. Porque se ela não der a orientação exata, minuciosa do que é para fazer, a pessoa às vezes não faz porque ela não... literalmente, ela não sabe como fazer. E isso gera o quê? Estresse. Então, tem muito casamento que, às vezes, o marido chega no consultório, em terapia de casal, e fala assim, nossa, minha mulher é muito estressada. Ela é muito estressada comigo. Mas, às vezes, esse estresse, ele está sendo ocasionado por conta dessa carga mental que fica na mulher. E, muitas vezes, ela espera que o homem ajude, que o homem faça algo por ela. Mas esse homem não faz, ela fica na expectativa. Ela cria uma expectativa que esse marido vai ajudar, vai apoiar, mas esse marido ele ainda tá naquela construção arcaica, antiga, das gerações antigas, das gerações anteriores, de achar que o homem ele simplesmente tem que chegar em casa com dinheiro.
Pode ser que isso tenha funcionado nas gerações anteriores, lá na geração dos nossos avós, na geração das nossas mães, porque naquela geração a mulher ficava só em casa. Ela só precisava gerenciar a casa. Mas hoje não. Hoje a mulher ela tem que gerenciar a atividade do para casa do filho. Ela tem que gerenciar, né, toda a limpeza, administração do lar, o cuidado que ela tem consigo mesma. Além de ser mãe, dona de casa, ela precisa dar conta de ser esposa e de ser mulher para o homem dela. Ela precisa dar conta de ser esposa, de ser mulher. Porque o marido dela chega em casa, ele quer uma mulher para ele. Ele não quer uma mulher mulambenta, né? O marido chega em casa, ele quer uma mulher arrumadinha, bonita, esperando por ele. E muitas vezes ele ainda tá naquela vivência do homem pré-histórico, que acha que é só colocar dinheiro em casa. E às vezes tudo que a esposa dele quer é que ele ajude a fazer alguma coisa. É que ele faça algo por ela. Eu separei outra aqui, gente, que eu achei muito bacana. Olha esse. Gente, esse foi o que mais me indignou. Ela mandou bem assim, ó. Eu e o meu marido alugamos um apartamento há 3 anos. Uma vez, no meu dia de folga, resolvi limpar a geladeira. O meu marido me viu limpando a geladeira e soltou o seguinte comentário. Eita, já estava na hora de limpar essa geladeira, né? Em 3 anos de uso, já era hora de limpar. Obrigada, meu amor. Aí ela falou assim, nossa, e ele acha que é a primeira vez que eu limpo a geladeira. Ou seja, ele precisou ver para ele lembrar que precisava ser limpa a geladeira. Alguém precisou pensar naquilo. E ele já sabia que precisava ser limpo. Mas ele mesmo limpou. Ele ficou 3 anos esperando ela limpar. Foi a primeira vez que ele viu ela limpando. Então era a primeira vez que para ele aquilo estava sendo feito. Ele já sabia que precisava fazer. Já estava incomodando ele. Ele já sentia essa necessidade. Mas mesmo assim ele ficou esperando pela esposa ir lá e fazer porque é serviço dela. Porque a mulher tem que fazer isso. Entra muito nas discussões que a gente tem do feminismo, porque no feminismo a mulher ela busca, né, o direito dela de equivalência, de ser equiparada com o homem, de se ela faz, o homem pode fazer também, e que juntos eles podem fazer muito mais. Um casal, ele pode ser 1 mais 1, que vira 2, ou ele pode ser 1 mais 1, que juntos eles não são soma. Juntos eles multiplicam, eles fazem junto, eles crescem juntos. Então eles não conseguem só ser 2, eles conseguem ser muitos juntos. O que eu percebo muito, opinião minha, o que eu percebo muito do que eu venho acompanhando aí de leituras, de consultório, de vivências aqui, prática de terapia, é que há uma expectativa muito grande da mulher para que o homem se encaixe nas mudanças que a mulher sofreu. Nós, mulheres, a gente vem passando por muitas mudanças sociais. A gente trouxe para a nossa vida novas responsabilidades. Enquanto a gente estava mudando, a gente estava ganhando espaço no mercado, ganhando novos direitos, ganhando novas oportunidades, para o homem nada mudou. É como se ele ainda estivesse lá na pré-história, vivendo com as mulheres naquele modelo pré-histórico, arcaico das gerações anteriores. E como a mulher ela traz essa mudança com ela espera que o homem já esteja adaptado com essa mudança. E isso gera muitos conflitos. Primeiro porque o homem não é ensinado e nem educado a perceber a necessidade da mulher. Ele não é educado para isso. Enquanto as mulheres, durante a infância, estão lá brincando, né, de casinha, de comidinha com o bebezinho, aprendendo a gerenciar a casa, o homem está brincando de ser qualquer outra coisa que ele quiser ser. E a criação que as mães dão para os filhos, na maioria das vezes, não incentiva essa percepção. Percebeu que precisa de ajuda? Vai lá e ajuda. Então, os homens, eles se comportam ainda na base da solicitação. Você precisa solicitar.
Se você quer algo, você precisa ir lá e pedir. E se você não pede, ele ainda te diz que ele não sabia ou que ele não tinha como adivinhar que você queria aquilo. Então, assim, há os dois lados da moeda. De um lado, tem as mulheres passando por toda essa mudança, esse crescimento, ganhando mais espaço na vida, estando aqui, né, no mercado de trabalho, fazendo muitas coisas. Então, assim, a vida da mulher mudou muito. E do outro lado, tem o homem que muitas vezes não sabe como lidar com toda essa mudança, porque quem passou por esse processo de mudança foi a mulher. A criação dos homens não sofreu tanta mudança quanto o desenvolvimento feminino. Então, a gente ainda vive, né, uma geração com 90% dos homens sendo criados através de um sistema patriarcal, machista. Só que nós mulheres, a gente já tá no feminino, desconstruindo tudo isso, mudando tudo isso, abrindo nosso mindset para que a gente tenha novos pensamentos, e um não está conseguindo acompanhar o outro. Então, há essa cobrança muito grande, esse desajuste, né? Esse desencontro dos casais, em que os casais acabam se desencontrando até mesmo por conta desses modelos diferentes de criação. Eu coloquei aqui também, gente, eu vou fazer com vocês um checklist de como que a mulher pensa na hora de preparar uma refeição. E eu sei que tem alguns homens assistindo a live e eu vou pedir para os homens comentarem se eles já tinham pensado que para preparar uma refeição precisaria de tantas atividades assim. Então vamos lá. O assunto é preparar a refeição, checar a geladeira, se tem os alimentos, checar na despensa, pensar no cardápio, elaborar a lista de compras, arrumar tempo para ir no supermercado, fazer as compras, chegar em casa e organizar o armário, a geladeira e a despensa, limpar a geladeira, limpar a despensa, repor utensílios, conferir se está vencido ou não, e mais um monte de coisas que eu coloquei aqui. Será que a maioria dos homens que não estão habituados com essa atividade, eles têm a consciência de quantos processos psíquicos de pensamento a mulher executa diante de uma coisa tão simples? É uma reflexão que a gente faz. Para nós mulheres, a gente talvez até sabe desse checklist grande, porque a gente é educado assim, a gente é criado assim. Muitas de nós já fazemos isso no automático. Todos os dias, quando você abre a geladeira, você já está ali consciente no que está acabando, no que está faltando, no que precisa comprar. A gente já faz isso automaticamente porque é um modelo de construção cultural. Mas será que os homens, eles foram ensinados a pensar nisso? Tem algumas famílias que o homem até faz as compras, e eu vejo muito isso no consultório. Às vezes fica a cargo do marido ir ao supermercado e fazer as compras do mês. Mas ele só vai se a esposa tiver feito a lista antes. Quem tem que pensar em tudo o que está faltando, em todas as necessidades do lar, é a mulher. O homem vai lá e compra, mas a parte de pensar, de planejar, fica a cargo da mulher, que é a carga mental, é um processo mental. E isso tudo a gente tem que começar fazendo essas reflexões, porque a gente precisa aprender a olhar para os dois lados, senão a gente entra muito no feminino revoltado. Que quem já me acompanha no meu trabalho com Sagrado Feminino, já assistiu alguma palestra minha, sabe que eu falo muito isso. Às vezes as mulheres, elas ficam muito raivosas com os homens, né? Entram ali no feminino vingativo, no feminino raivoso, porque às vezes ela tá olhando pro lado dela, ela tá no feminino tóxico, olhando para ela, cobrando do homem sem perceber que talvez a estrutura cultural que a gente tem não permite que os homens tragam isso para eles. Eu montei uma lista sobre os principais sintomas que ocorrem no nosso corpo através da somatização da sobrecarga mental. Então, quem está passando por muita carga mental,
Como o nosso psicológico ele sobrecarrega, a gente acaba adoecendo mentalmente, emocionalmente, a gente vai trazer isso para o nosso corpo e para o nosso dia a dia através de sintomas. Então, a gente vai psicossomatizar o sofrimento mental que nós estamos tendo. Quais são os sintomas mais comuns? Insônia, crises de estresse, e aí o marido não sabe por que ela ficou estressada, né? Dores de cabeça, dores no corpo, baixa imunidade, irritabilidade, choro com facilidade, desânimo e angústia, falhas na memória, crises de agressividade, diminuição no desejo sexual, na libido. E isso é muito forte em casamentos de longo prazo. Casais que estão juntos aí a longo prazo, em que os casais não conseguem ajustar essa dinâmica e não conseguem fazer essa divisão da carga, entra no equilíbrio. Porque a mulher, ela sente que ela está muito mais sobrecarregada do que o parceiro, o relacionamento desequilibra, e quando há esse desequilíbrio no relacionamento conjugal, tende a ir para o fracasso. Então, é muito comum os casais se separarem e, às vezes, gostando um do outro. Eles se gostam muito, se amam muito, mas eles vão se separar porque não conseguem ajustar, não conseguem alinhar ali essa questão de carga mental. A mulher, às vezes, está fazendo tudo e ela não se sente valorizada, não se sente recompensada. Às vezes, muitas vezes, ela vai sentir que esse marido sequer percebe o tanto de coisas que ela faz. Se ela faz muito e não recebe recompensa por aquilo, não há equilíbrio nenhum. E muitos casamentos estão dessa forma. A esposa às vezes faz muita coisa no relacionamento, ela assume a carga, ela pega a carga só para ela se apodera dessa carga, administra tudo. Ela tem que dar conta da vida pessoal, administrar a casa, administrar o trabalho, administrar o relacionamento conjugal. Ela tomou conta de toda essa carga. E com o tempo, isso vai sobrecarregando tanto ela que o estresse leva ela ao quê? A descontar no esposo. Ou se tornar uma esposa cobradora, que também é muito comum. Tem muitos relacionamentos que acabam também, e aí o cônjuge chega no consultório e fala assim, mas ela só me cobra. Ou às vezes a mulher ela já tá num nível de estresse muito grande, que quando ela vai solicitar para o marido uma ajuda, ela já solicita de uma forma muito agressiva. Às vezes ela já é tão cansada de esperar a ajuda dele, que quando ela vai pedir, ela não pede. Ela manda, exige, de forma muito agressiva. Isso gera conflitos no relacionamento, porque não tem assertividade. Às vezes a pessoa explodiu, ela foi lá no limite da paciência dela, esperando que o outro faça algo, e como o outro não fez, isso vai gerando estresse. Então tem casais que brigam constantemente por conta de desajuste na dinâmica do dia a dia. Não é nem falta de amor, falta de sentimento, é desajuste ali na dinâmica. E isso vai levar ao fim do relacionamento. Tem casais que infelizmente não conseguem ficar juntos. Nos problemas conjugais, acontece muito da mulher descarregar no parceiro o estresse dela, as cobranças e os julgamentos. E aí, se ela já tá irritada com esse marido, cobrando ele demais, descontando tudo em cima dele, como é que essa mulher vai desejar esse homem na cama? Se ela não sente que ela é um bom marido, se ela não sente que ele tá equilibrando as coisas com ela, se os dois não conseguem alinhar no dia a dia, como que eles vão trazer isso pra cama, pra vida sexual? Então tem casal que vive junto e aí a mulher não tem libido nenhum, não deseja aquele marido como homem para ela. Ela não olha para ele com desejo, ela já olha com raiva, porque esse homem não faz nada. Esse homem não presta pra nada, ele não faz nada. E ele ainda quer transar com ela? Porra, marido. Reflexão, gente. A gente tem que fazer reflexão. Eu escuto isso com muita frequência. E aí isso vai gerando ali uma bola de neve, porque um problema vai levando ao outro. Isso vai gerando problemas de diálogo, porque a mulher, quando ela vai pedir ou ela vai solicitar, ela já vai de forma agressiva, bate de frente. O homem, na maioria das vezes, não vai aceitar esse tipo de cobrança agressiva, esse tipo de solicitação. Então, eles vão começar a brigar constantemente.
E aí tem como o relacionamento dar certo? É difícil o relacionamento dar certo nesse sentido, né? Aí uma pessoa, eu separei umas perguntas aqui, no dia que eu deixei a caixinha de perguntas, uma pessoa perguntou por que o homem se sente mais sobrecarregado na questão financeira. Depende, gente. É uma construção cultural. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar os dois lados da moeda? Nós, mulheres, culturalmente não fomos criadas para administrar o lar? A gente não se sente sobrecarregada com o que nós fomos criadas para fazer? Nós estamos aqui esse tempo todo falando sobre essa questão de gerenciar, administrar a vida, que é um papel feminino. E nós não estamos falando que nós estamos sobrecarregadas com isso? Então, o homem, culturalmente, ele é criado e educado para sustentar o lar, para ele trabalhar, buscar dinheiro, sustentar a esposa, pagar as contas, conseguir, né, manter essa família financeiramente. Então, ele também vai se sentir sobrecarregado por isso, porque há muitas discussões no momento presente. No nosso século XXI, há muitas desconstruções de padrões e há muitas discussões e reflexões que precisam ser feitas para o nosso momento presente. Se a mulher, ela busca tanto, né, esse processo de ser equiparada ao homem, de estar vivendo na mesma, ali, né, no mesmo alinhamento que o homem, e ela quer que o homem ajude ela em casa, necessita, precisa dessa ajuda, às vezes o homem também precisa que a mulher ajude ele financeiramente. E tá tudo certo. Isso é de casal para casal. Terão famílias, terão casais que o homem ele vai se sentir mais homem se ele conseguir gerenciar o lar dele, se ele estiver no papel de provedor. Talvez a construção que ele teve enquanto indivíduo, os princípios, os valores que ele trouxe para a vida dele enquanto pessoa, fazem com que a masculinidade dele se torne mais fortalecida se ele sentir que é capaz de ser ali o promover. Gente, engoli a palavra. Se ele sentir que ele é capaz, né, de ser o provedor do lar. Mas isso não é regra. Nós mulheres, a gente também é criado, né? Viemos de uma cultura arcaica que quem coloca, né, dinheiro em casa é o homem. Mas há tantas desconstruções hoje, todos os dias constrói um conceito, desmancha um conceito, muda um pensamento, faz uma reflexão. A gente vive um momento em que as coisas mudam muito, tá tudo muito volátil. Horas uma coisa é certa, depois aquilo que já era certo já tá errado. Então, assim, há muitas desconstruções o tempo inteiro de formas de vida. O que a gente precisa fazer é alinhar valores. Eu tenho que trazer comigo os meus valores, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui educada, mas trazer tudo isso para o meu momento presente e alinhar com o meu parceiro, os valores que ele tem. Se ele sente necessidade que eu ajude financeiramente ele, por que não? Eu quero que ele me ajude em casa. Não é uma troca justa? São reflexões e reflexões. Tem pessoas que têm algumas crenças, né, muito forte, alguns valores assim, extremamente rígidos. Eu conheço pessoas que se a pessoa tiver que solicitar alguma coisa para o marido, ela não vai solicitar nunca. Quando eu faço acompanhamento aqui com as mulheres, principalmente nos grupos de estudo, as mulheres, elas falam para mim que elas ficam com raiva de ter que ficar pedindo para o marido fazer as coisas. Então, assim, gente, tudo é reflexão. A nossa mente é tão complexa, a gente traz com a gente tantos valores, tantos princípios e tantas crenças que, geralmente, essas crenças promovem muitos bloqueios mesmo, né? Se eu trouxer na minha criação que realmente é obrigação da mulher cuidar da casa sozinha, eu vou ter uma carga mental muito pesada, vou me adoecer, às vezes eu vou procurar, né, vou precisar de uma terapia, de tomar medicação psiquiátrica, porque para mim, às vezes, é um pecado mortal querer que meu marido limpe a casa. Então, a gente tem que ter um olhar
para os dois lados da moeda e um olhar muito singular para entender a criação de cada um, quais são os valores que aquela pessoa tem, como que ela foi criada, como que ela foi educada. Tentar trazer, né, esse nosso parceiro um pouco para o nosso movimento atual, trazer essas reflexões do quanto a mulher mudou e o homem talvez não passou por tantas mudanças quanto ela. E aí uma pergunta que muita gente fez para mim foi como resolver. Igual eu tinha falado um tempo atrás, né, a carga mental ela fica mais evidente depois da chegada dos filhos, porque a maternidade ela vem para somar, mas ela traz ali uma carga e uma responsabilidade muito grande. E socialmente, a tarefa de criar, educar e amamentar é feminina. Então, ela fica mais evidente. A mulher ela se sobrecarrega ainda mais depois da maternidade. Por isso que às vezes a gente vê aqueles quadrinhos bem malvados, sabe aqueles quadrinhos machistas, bem malvadinhos, que mostra a mulher solteira linda, arrumada, impecável, e a mulher depois que tem mãe, jogada no sofá descabelada. Vocês já viram esses memes, esses quadrinhos por aí? Gente, aquilo é tão real, mas também é de uma maldade tão grande, né? Porque ele mostra o tanto que a mulher ela se sobrecarrega e o tanto que é difícil para a mulher conseguir administrar a maternidade e somar, né, a responsabilidade da maternidade com as outras tarefas que ela já faz. Tem um quadrinho de uma mulher italiana, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ele foi traduzido para o português e eu até tenho ele no meu computador, que quem quiser depois manda direct para mim que eu mando esse quadrinho para vocês, que faz uma discussão muito bacana sobre essa divisão de atividades. Mas tá, se a questão é sobrecarga, independente de quem está carregado, se é o homem ou se é a mulher que está com essa carga, para aliviar a gente vai ter que equilibrar e dividir. Ou a gente terceiriza, ou o casal vai dar vai encontrar um meio de terceirizar essas responsabilidades para outra pessoa fazer, ou eles vão ter que sentar e organizar isso. E aí a casa, o lar, ele tem que ser visto como uma empresa. Pode até ser brincadeira, assim, né? Pode até parecer brincadeira, mas a gente tem que entender que o casamento é uma sociedade e que o nosso lar ele é uma empresa. Então a gente vai dividir a casa em departamento, por exemplo. Então existe o departamento da roupa, o departamento do resíduo, departamento de compras, medicina, educação. O ideal é esse casal sentar juntos e talvez até para o homem ele possa se surpreender com o quanto de detalhes que a mulher faz em cada pequeno setor como esse. Se a gente for pensar no setor de resíduos, né? O que é o resíduo, gente? Fazer a limpeza, tirar todo o lixo, juntar esse lixo, colocar o lixo para fora de casa, comprar os sacos de lixo, preparar tudo que está relacionado com esses resíduos. Será que o homem pensa em tudo isso? É só uma reflexão. Aqui a gente não julga ninguém nem acusa ninguém. A gente só faz essa reflexão. Se a gente for pensar, por exemplo, ali no setor de medicina, né? O setor de medicina, ele é um setor totalmente feminino. Geralmente, a mulher é quem fica a cargo de medicar os filhos. Ela tem que conhecer todas as medicações, saber o horário de todas as medicações, descobrir estratégias e pensar em formas de fazer a criança tomar o remédio, enquanto o homem só compra na farmácia. Então, há todo um contexto por trás de cada atividade que é feita. Às vezes a criança está doente, fica a cargo da mulher pesquisar quem é o pediatra que vai levar, pesquisar dentro da cidade qual é o melhor pediatra, qual pediatra combina com os pensamentos dela. É a mulher que leva essa criança no hospital, que pega o receituário. Na maioria das vezes, o papel do homem nesse contexto é só perguntar o que a criança tem e o remédio que tem que comprar. É uma questão social, é uma questão cultural. Então, nós mulheres, a gente precisa entender que é uma questão de cultura. E que para a gente mudar essa cultura, mudar os valores de alguém, mudar a maneira com que a pessoa foi criada, que ela se desenvolveu, é um processo. E é um trabalho que a gente faz de formiguinha. E aprender a pedir.
Se a gente quer, a gente vai ter que solicitar, porque eles não foram educados para simplesmente ajudar. Aqui a gente está falando da maior parte da população. Tem pessoas que são exceção, né? Mas o homem, de uma forma geral, ele não é educado para ajudar a mulher em casa. Ele é educado para trabalhar. E a mulher se vira com o resto. E aí hoje a gente traz todas essas discussões. Então o casal que quer resolver isso precisa, né, planilhar tudo o que precisa ser realizado. Quem já fez algum curso, já participou de alguma palestra comigo, alguma coisa nesse sentido, tem uma atividade que eu entrego para o pessoal, mas se vocês quiserem, manda no direct para mim que eu disponibilizo para vocês, que é como se fosse uma planilha. Então a gente vai planilhar ali todas as atividades que nós fazemos. E aqui na planilha eu coloco, né, todos os compromissos pessoais. Então faça uma lista do que você faz para você mesma. Muitas vezes essa mulher está sobrecarregada, super estressada, porque ela não tem tempo de sentar. Porque administrar o lar e administrar os filhos é uma tarefa interminável. Como ela nunca consegue, né, finalizar a casa, sempre tem coisa para fazer. Filho, ele pode estar dormindo, que tem coisas desse filho que precisam ser resolvidas. Às vezes essa mulher só precisa de um tempo para ela, de um tempo para ela descansar, para ela dormir, para ela esvaziar o mental dela. Mas ela não tem esse tempo porque o marido não ajuda. Então é interessante a pessoa planilhar ali tudo que ela quer fazer para ela, tudo que ela tem de responsabilidade nos cuidados com o filho. Como que tá a lancheira, o para-casa, os uniformes, dia de apresentação na escola, dia de buscar boletim, quais são os dias de reunião. Começar a dividir, né? A passar algumas dessas atividades para o homem fazer também. Mesmo que a mulher venha de uma construção mais arcaica, que ela sente que isso é responsabilidade dela, ela vai ter que fazer um esforço também para solicitar que o homem faça isso. Fazer uma lista de tudo que ela tem que cuidar do parceiro. Lá naquela hashtag do Porra Marido, tinha uma hashtag lá muito bacana de um depoimento de uma mulher que ela pegou uma entrevista americana sobre esse assunto e mandou pro marido dela assistir, né, como que a mulher ela fica sobrecarregada mentalmente. E o marido dela respondeu para ela no WhatsApp assim, era um print, tá, gente? O marido dela respondeu para ela assim: me lembra em casa de assistir esse vídeo. Então, assim, a mulher ela tem que estar administrando a vida de todo mundo, não só a dela. Hoje em dia, se a gente for pensar, tem muitas mulheres que andam com agenda. Elas agendam literalmente todos os compromissos dela, porque são tantas coisas que ela tem que fazer. Ela tem que lembrar o marido de assistir um vídeo. Ela tem que lembrar o filho de fazer alguma coisa. Ela tem que lembrar de comprar o presentinho de aniversário da festa do coleguinha. E quando chega festas, épocas de festas, épocas comemorativas, de Natal, Ano Novo, aniversário de alguém, que geralmente a mulher absorve também essa parte toda de gerenciar a organização de algum evento. Parar para pensar que precisa ser pensado no planejamento de uma viagem ou no planejamento de uma festa. O que está por trás de um evento? Então precisa planilhar tudo isso. Eu até deixei lá nos stories uma listinha, alguém tinha deixado lá uma pergunta para mim, como que a gente faz para resolver. Então a primeira coisa que a gente faz é planilhar tudo o que a gente faz. Pega aí uma planilha, separa em categorias: vida pessoal, cuidado com os filhos, cuidado com o marido, organização da casa, os compromissos profissionais. A casa você vai subdividir ali por setores da casa. Tenta montar como se fosse um mapa, mapear literalmente todas as atividades mentais que você faz. Quando você consegue mapear, a primeira sensação que as pessoas têm é de susto. A maioria das pessoas ficam assustadas com a quantidade de energia psíquica que ela gasta o tempo todo planejando e pensando no que precisa ser feito. Às vezes ela não está ali no processo de execução,
Mas antes de ser executado, precisou de alguém pensar em algo. Então, ela fica mais no papel de pensar. Então, quando a pessoa ela consegue planilhar tudo, ela se assusta. A gente cansa muito o nosso mental, cansa muito o nosso psicológico só com atividades psíquicas. Planilhou tudo? É hora de você começar a pensar no que realmente precisa ser feito e no que você pode deixar para depois. Talvez fazer uma lista de prioridades. Eu aplico essa atividade em consultório e às vezes quando eu vou fazer essa atividade, as mulheres elas colocam lá assim uma lista com tudo que ela tem de compromisso profissional. Faz uma lista lá com uns 20 itens. Organização da casa, é uma pessoa às vezes mais organizada, mais minuciosa, tem uma lista gigante. Aí quando ela coloca, né, os compromissos dela com ela mesma, o tempo que ela tem para aliviar a mente, para distrair, para recarregar as baterias, é ir no salão pintar a unha. A única coisa que essa pessoa faz para ela, por ela, é pintar a unha. Mas para o marido, para o filho, ela tem 30 atividades. Ela pensa em 30 coisas para tornar a vida do esposo mais leve, a vida do filho melhor, mas a vida dela mesma, a única coisa que ela faz por ela é pintar a unha. Então, assim, quando a gente consegue planilhar, é um trabalho que às vezes parece difícil, mas quando a gente planilha, a gente toma consciência de muita coisa. Tem pessoas que quando eu vou fazer essa atividade, a pessoa até coloca uma coluna extra quando ela vai planilhar. Ela faz uma coluna dos cuidados com a família, mas a família de origem, porque às vezes a pessoa também tá ali na responsabilidade de cuidar dos pais que já são idosos, ou cuidar de criar alguma outra atividade, é responsável por mais alguma coisa, né? E assim, cada um tem uma vida muito particular, tem uma rotina muito particular. Então, nós precisamos sentar, olhar para a nossa própria vida, estudar a nossa própria dinâmica e entender como que essa dinâmica na minha vida está me adoecendo ou me dando saúde. Faça uma lista. Eu conheço pessoas que quando vão fazer a lista, colocam o tanto de coisa que faz para a mãe, faz para o pai e deixa o marido de lado, deixa o filho de lado. Então, é só planilhando que a gente consegue tomar consciência de como que a nossa vida está acontecendo. E assumir as rédeas dessa vida, né, gente? A gente precisa definir prioridade. E às vezes pegar prioridade do que é prioridade. E principalmente ter um tempo para descansar o nosso mental. Ter um tempo para espairecer. Para a gente não precisar descontar em ninguém. Para que a gente não entre no feminino agressivo, para que a gente não fique, né, nesse estado de nervos, estressada, querendo descontar em alguém, a gente precisa ter esse nosso momento de relaxamento, de descanso. Senão a mulher ela não consegue nem ser criativa. A energia do feminino, do sagrado feminino, é uma energia leve, é uma energia que cria, é uma energia que constrói, é uma energia que desenha. É aquela leveza, aquela alegria. Então, se a pessoa ela tá naquela parte muito agressiva, muito pesada, muito estressada, ela não está conseguindo aliviar a própria energia dela. E energia que a gente vai pensar em campo mental. Como é que eu vou conseguir ser criativa e criar algo novo para mim ou para qualquer coisa, para qualquer pessoa que seja, se eu não tenho nem tempo de criar uma coisa nova? Se eu já estou ocupado com tudo que está acontecendo, eu não tenho tempo de criar nada novo. Então, a mulher, ela precisa disso. O homem tem as necessidades dele, a mulher tem as necessidades dela, e a gente precisa alinhar. A gente precisa dar conta de casar, né, esses conceitos, casar esses estilos de vida, principalmente para fazer o relacionamento conjugal dar certo. Então, primeiro a pessoa planilha, toma consciência da vida, começa a perceber aonde é que o tempo dela está sendo mais investido, toma consciência se é naquela situação que ela realmente precisa investir o tempo dela e começa ali a definir as prioridades. Então, ter prioridades na vida é o segundo passo. Se eu percebo que eu estou me dedicando muito ao cuidado dos outros e não consigo cuidar de mim, eu vou adoecer. Isso é fato. A pessoa ela adoece porque ela não pode cuidar dela. Ela não tem tempo para ela, ela vai adoecer. Isso é fato, gente. Não tem como a gente correr e não tem muito para onde ir.
Terceiro ponto é a pessoa conseguir trazer isso pro casamento dela. É difícil, tem marido que não aceita. Eu já conversei com pessoas que falam pra mim que conversa sozinha. Que na hora de ter uma conversa com o marido pra dividir as tarefas, pra fazer alguma coisa, ele fica assim, ó. Então tá. Ah, tá bom. Aí volta lá naquele meme. Pediu uma vez, não precisa pedir daqui 6 meses. Ai, gente, e aí? O que nós fazemos, hein? Sabe o que a gente faz? A gente busca o que é melhor pra nós. Se não consegue alinhar, não tem muito o que fazer. Escolhe. Ou você se sobrecarrega e leva esse relacionamento, ou você busca alguém que consegue partilhar e equilibrar a vida com você. Então, são escolhas que a gente faz. Planilhou? Definiu as prioridades? Conversou isso com o marido? É hora de você aplicar isso. Então, você vai buscar como que você vai solucionar tudo isso. Quando a gente senta para conversar com o nosso parceiro as nossas dificuldades, a gente precisa buscar solução. E aí é onde muitos casais acabam errando na hora do diálogo, porque não buscam solucionar, buscam cobrar ou exigir. Às vezes já tá tão saturado que só quer exigir, né? Tá cobrando ali do outro, cobrando. E o diálogo é mais de cobrança do que de solução. Que é apontar os defeitos do outro. Aí senta os dois pra conversar, fica um apontando o dedo do outro. Ah, porque você fez isso? Porque eu faço tudo e você não faz nada? Porque só eu aqui em casa que trabalho? Porque você não vale nada? Você só quer ficar no sofá? Então começa as acusações. É um acusando o outro. E aí o diálogo não desenvolve, porque não é um diálogo, não é pra solucionar, é pra brigar. Não tem como, gente, a gente solucionar algo se a gente só tá ali pra acusar. Se a gente só tá ali pra criticar. Ou pra gente lembrar do que foi feito. Eu vou finalizar essa live de hoje com uma dica que eu dou pra todos os meus pacientes sobre diálogo e sobre a gente buscar, né, intervenção de outra pessoa. Quando você vai conversar com alguém para apontar um defeito do outro, para falar uma coisa que você desaprova no comportamento do outro, algo que te machuca, você não aponta o dedo para falar mal da pessoa. Você não fala dela, você fala de você. Então vamos pensar, por exemplo, que a gente está lá no contexto do marido que não ajuda a lavar a louça. Ao invés da gente apontar o dedo e falar assim, você não faz nada. Aqui a louça aqui você não lava, tá lá apontando o dedo falando do outro. A gente fala de nós. Aí é hora de você falar assim, nossa, tô tão cansada. Ia ser tão melhor pra mim se você pudesse me ajudar a lavar essa louça. Nossa, eu me sinto muito mal quando eu chego em casa e te vejo sentado no sofá, sabendo que você podia ter lavado a louça pra mim. Você não sabe o quanto que eu fico muito chateada quando eu sei que você poderia me ajudar e você não me ajudou porque eu não te pedi. A gente tá falando da gente. O outro entra na conversa de forma indireta. É muito mais fácil a gente falar de nós, porque eu posso falar de mim, eu sei o que eu tô sentindo, eu sei como aquilo me entristece, do que apontar o dedo lá no outro, porque apontar o dedo causa revolta. Quando a gente ataca, a outra pessoa vai atacar de volta. Não tem como, gente, a gente atacar e não esperar que a outra pessoa revide. Ok? Esse foi o meu recadinho para vocês hoje. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido importante para vocês, tenham colaborado com vocês, construído algo novo, que talvez tenha ajudado vocês a refletirem sobre algum padrão de pensamento. Qualquer coisa me manda em direct. Quem tiver interesse no material que eu falei que eu vou disponibilizar, manda mensagem para mim que eu disponibilizo para vocês com o maior carinho do mundo, tá bom? Ó, uma excelente noite a todos, muito carinho, muita honra no meu coração e um bom descanso para todo mundo. Até nosso próximo encontro.